continuando a falar de gestão de risco, isso aqui é muito importante, porque isso cai muito na prova e é bom a gente prestar atenção. O que acontece com a média se somou x em cada um dos retornos? Como assim? Vamos somar 3% em cada um dos retornos acima e tentar identificar o que vai acontecer com a média. Então, ó, presta atenção. Isso aqui era o que estava no slide anterior. Tá? E aí, o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, ele está falando isso aqui de verde, ó, que é o novo. Ó. Ele está perguntando o seguinte, o que acontece com a média se você somar x em cada um dos retornos? Só que esse x, ele somou 3%. Então, esses números aqui, que está em azul, era o que estava no anterior, e aqui é o que está somando. Ou seja, ele somou 3% em cada um deles. Ao invés de ser 3, ele somou mais 3%. Então, 3 mais 3 ficou 6. Ao invés de ser 4, ele somou mais 3, ficou 7. Ao invés de ser menos 2, ele somou 3, ficou 1 positivo. Ao invés de ser 1 negativo, ele somou mais 3, ficou 2 positivo. E ao invés de ser 1 positivo, ele somou mais 3, ficou 4 positivo. Então, ele quer fazer o seguinte. Cara, se eu adicionar um percentual, um número, em cada uma das médias, acontece alguma coisa? Muda alguma coisa? É isso que ele está perguntando. Wallace, mas para que ele vai fazer isso? Para que ele vai adicionar? Suponhamos que ele vê o seguinte. Ele tem, por exemplo, a probabilidade de aumentar a taxa Selic. E aí o investimento dele está acompanhando. Então ele pode colocar que, na média, aqueles investimentos vão aumentar 1, 2% a cada dia, a cada mês, porque seguem essa taxa. Então ele consegue ver, com isso, vai aumentar o retorno do meu investimento? Não vai? Vai aumentar o risco? Vai diminuir o risco? Essa é a pergunta que se faz. E ele fala assim, ó, assim podemos calcular o novo retorno médio. Por que o novo retorno? Porque se adicionou, se somou 3% a cada um dos retornos que tinha. E a gente calcula a nova média. Pega aqui agora todos esses resultados aqui. 6 mais 7 daria 13. 13 mais 1, 14. 14 mais 2, 16. 16 mais 4, 20. Pego 20 e divido por 5, que agora continua sendo aqui, ó, o número de períodos. 20 dividido por 5, chegou então a 4%. Olha o que a gente consegue notar e olha que legal. Ou seja, notamos que a média é 4. Exatamente 3% maior do que a média anterior. Porque a média anterior, na aula passada, tinha dado quanto? 1%. Só que agora eu não adicionei 3% em cada uma. Então ela vai ser o quê? 3% maior, que foi esses 3% que eu somei aqui, ó, em cada uma delas aqui em verde. Aí ele pergunta, coincidência? Não, não é. E agora é isso que cai na prova, passa a marcar texto. Como somamos o mesmo valor em todos os retornos, é de esperar que a média sofra o mesmo ajuste. Porém, o desvio padrão não se altera. Então, presta atenção. A gente vai estudar também o desvio padrão. Então, quando você adiciona um valor de x para todas as médias, é de se esperar que a média tenha alteração. Então, a média vai se alterar quando você altera os valores. Porém, o desvio padrão não vai se alterar. A gente vai ver que o desvio padrão é quanto está oscilando da média, tá? Mas grava aqui primeiro somente isso, então é muito importante. Se você adicionar x em valores de média, o que acontece? A média sofre o mesmo ajuste, ou seja, se você adicionou 3%, a média vai aumentar 3%. Se você tivesse adicionado aqui, ó, ao invés de 3, 5%, o que ia acontecer? A média ia aumentar 5%. Se ela foi 1 na anterior, ela seria 6 agora. Se você adiciona 7, aqui ao invés de 3, 7, a média seria 8, porque seria o 7 que você adicionou mais 1 do anterior. Então, beleza. Então, a média sofre o mesmo ajuste. Porém, o desvio padrão não vai se alterar, e isso é muito importante. Já já a gente vai ver o conceito de desvio padrão, isso vai ficar muito mais fácil. Mas passo a marcar texto, que isso é muito importante, e eu espero você na próxima aula.